Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, este é o Diário da Fé e o tema é Pregação e Vida de Jesus é o casamento hebreu. Os moldes do casamento hebreu. O versículo para meditação está em João, capítulo 15, versículo 16, e diz assim: Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Muito bem, meus amados irmãos, este início aqui, nós estamos falando da ação vicária de Jesus Cristo e da pregação de Jesus Cristo que nós vamos entender durante essa sequência de pregações ou de palavras de Deus e são bem específicos, porque nós vamos entender e compreender a vinda de Jesus Cristo, que se nós olharmos para o casamento hebreu, os moldes do casamento hebreu, está tudo lá. E ele, como hebreu, não poderia fazer a coisa diferente, haja visto o fato do primeiro milagre de Jesus Cristo ter sido onde? Em um casamento. Então ali abriu aquilo que nós entendemos como o ministério de Jesus Cristo. No versículo 9 do capítulo 15 de João, diz assim: Assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Isso aqui, meus amados irmãos, ele está falando para a igreja. Aqui é nós, enquanto noiva do Cordeiro. E ele segue, o 10, ele diz assim: Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Lembrando, meus irmãos, que nós vamos destrinchando mais ao decorrer do tempo essa situação do casamento hebreu, como ele se dá e todos os termos legais do casamento hebreu, porque lembrando o seguinte, o casamento hebreu, o noivo, ele conversa com o pai dele e vai buscar a noiva. E ele se enamora de uma jovem no casamento hebreu e ele vai lá na casa dela visitar. Essa daqui é a parte onde ele vai, né? E no 11 diz assim: Eu disse isso a vocês para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Veja bem que ele não quer que só ele tenha alegria. Nós, como igreja, como noivo do Cordeiro, temos que ter alegria e a nossa alegria tem que ser completa. Por isso que ele resolveu pagar um alto preço por nós, enquanto noiva. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Então, nós, enquanto igreja, nós temos que amar uns aos outros. Assim como ele nos amou e nos pagou, nos comprou por um alto preço. No 13 diz assim: Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Não existe maior amor do que dar a vida pela esposa. Nós vamos ver lá quando o apóstolo Paulo fala sobre o casamento, né? Aí o 14 diz assim: Vocês são meus amigos se fizerem
o que eu estou mandando. 15. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Esse é o versículo 15, meus amados irmãos. E o versículo 17 diz uma coisa poderosa em Cristo. O que eu mando é isto: amem-se uns aos outros. E o 18 diz assim: se o mundo odiar vocês, saibam que odiou primeiro a mim. Lembrando, meus irmãos, que no casamento hebreu, o noivo, ele vai lá, conversa com a noiva e ele dá uma taça de vinho à noiva, aquela moça, aquela jovem. E essa, se tomar a taça, se tomar daquele vinho, ela aceita o pedido de noivado daquele varão. O que foi que aconteceu conosco? Aconteceu com a igreja lá nos apóstolos, quando Jesus Cristo, na última ceia, tomando o cálice, disse: bebei, esse é o cálice da nova aliança. Então ali começou a aliança da igreja de Deus, da igreja gloriosa aqui na terra, com o seu noivo, o Cordeiro, o Jesus Cristo. Então, dentro dessa perspectiva, meus irmãos, nós começamos a compreender aquilo que Deus tem feito ao longo dos anos, através da igreja santa e imaculada. Nós vamos voltar a um detalhe muito interessante, meus irmãos, no versículo 16. Olha só que coisa gloriosa que Deus traz para nós. Ele diz assim: não foram vocês que me escolheram, vírgula. Por que é que não fomos nós que escolhemos ele, meus amados irmãos? Por um motivo simples. A noiva não escolhe o noivo. O noivo é quem escolhe a noiva. E ela aceita se quiser. É uma opção. Mas como no momento do pedido de noivado nós éramos representados pelos apóstolos, e dentro dessa perspectiva dos apóstolos, eles aceitaram quando eles repartiram aquele cálice com o Senhor Jesus lá no Getsêmani, lá naquela ceia. Eles aceitaram. E diz mais o seguinte, olha só como é glorioso isso aqui, meus irmãos. Mas fui eu que escolhi vocês. Eu escolhi você, igreja. Lembra a fala de Jesus Cristo com Pedro, né? Dizendo que tu és Pedro, tu és pedra, e sobre ti, ou sobre esta unção, eu edificarei a minha igreja, que é a noiva. Os apóstolos representavam a noiva do Cordeiro naquele instante. Ainda não sabiam que seriam chamados dessa forma, mas já eram a noiva do Cordeiro. O apóstolo Paulo consegue compreender, por entender muito bem a questão judaica em relação ao casamento. Se vocês observarem, o apóstolo Paulo, a todo instante, ele fala a respeito dessa situação. E aí Jesus Cristo diz: fui eu que escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar fruto. Quem é que vai dar frutos, meus irmãos? Somos nós, somos a igreja gloriosa de Jesus Cristo nessa terra, santa, sem ruga e imaculada. Aí olha só o que diz aqui a sequência do versículo 16. E para que o fruto de vocês permaneça. Ele está se referindo a quem, meus amados irmãos? Ele está se referindo à igreja, a noiva que ele estava buscando aqui. Para que nós pudéssemos compreender
a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do que Deus estava fazendo através de Jesus Cristo naquele instante, aí ele fecha o versículo com esta palavra primorosa, sublime: o Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Meus irmãos, essa é uma das grandes promessas que existe na Bíblia e é uma das grandes promessas para a noiva do Cordeiro. Porque ela tem que operacionalizar as coisas aqui na terra e a palavra que nós podemos usar é a palavra que Jesus Cristo deixou, que o Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Meus irmãos, aqui abre-se o precedente exatamente para que nós tenhamos uma vida abundante nessa terra, para que nós não vivamos aqui de maneira totalmente equivocada, sendo escravo de Satanás. Nós temos que nos posicionar. Por quê? Porque nós somos a noiva do Cordeiro. Nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, adquirida por alto preço. O apóstolo Paulo fala disso. E aqui nós temos a certeza de que o alto preço que foi pago pelas nossas vidas, meus irmãos, enquanto igreja de Jesus Cristo, é exatamente a situação de nós estarmos, nós sermos igreja, sermos a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro, ela recebe um dote, ela é comprada por um dote, que no casamento judeu nós chamamos, e na época de Jesus Cristo chama-se de dote. O dote qual é? O dote foi o mais alto preço que alguém pode pagar por outra pessoa, a própria vida. Jesus Cristo morreu como unigênito do Pai, ou seja, o dote dele foi pessoal e intransferível. Ele é o nosso dote. Ele é o dote da igreja gloriosa hoje aqui na terra. E dentro dessa perspectiva, ele sendo esse dote, ele pagou com a própria vida a nossa salvação, nos comprou para sermos santos e imaculados na presença dele. Amém, meus irmãos? Um bom dia, que Deus, hoje, nesse dia que começa essa série de pregações, nos abençoe para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, meus irmãos.